A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente queria agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje iremos falar sobre divórcio. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Divórcio. Tudo começa aqui, ó, em Deuteronômio 24, versículo 1. Vamos lá. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, aqui que está o problema, far-lhe-á uma carta de repúdio, ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. O problema é que até a época de Jesus, essa coisa indecente ficou meio que no ar. O que seria essa coisa indecente? Seria qualquer coisa? O homem não gostou, é indecente para ele, então tchau, né? Então, isso foi um dos problemas que... O que seria essa coisa indecente? Escrito em Deuteronômio 24, né? Ficou meio no ar essa pergunta. Aí, isso deu subsídio para surgir aí, né? Duas interpretações. Uma da escola do Rabino Hillel, que diz que aquela questão lá de coisa indecente seria qualquer motivo, seria válido para um divórcio. Então, o homem, por qualquer motivo, poderia se divorciar, né? Isso é o que defende a escola Rabino Hillel, uma escola mais liberal, vamos dizer assim, né? Nos tempos atuais, liberal nos tempos atuais. É a escola do Rabino Shammai, somente o adultério é um motivo válido. Então, você tinha essas duas interpretações. Uma mais liberal e outra mais rígida, vamos dizer assim, né? Bem, o que os fariseus fizeram? Foram lá e interrogaram Jesus, né? Então vou ler essa parte aqui. Isso aqui é Mateus 19, são as palavras de Jesus, não é o Leão CCB falando não. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, o Rabino Hillel está certo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então aqui está uma coisa interessante, essa afirmação de Jesus, que o casamento é uma criação divina, é de Deus, não é uma instituição humana. Então já é uma primeira algo importante ser levantado. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. O caráter indissolúvel do casamento, tá? Outro ponto interessante. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto. É indissolúvel. Não pode ter separação. Ok? Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, por causa do pecado do homem, né? Não porque Deus ordenou, mas o pecado do homem fez com que isso acontecesse, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim, né? Porque no princípio Deus criou o homem e a mulher sem pecado. Pecado é uma consequência da escolha do homem. Então, por causa do pecado, se abre esses casos aqui que a gente vai dizer agora. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa... Agora ele está colocando em quais motivos você pode se separar. Não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, prestem bem atenção nisso, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ok? Então só essa situação de adultério, de fornicação, que pode ter separação. E aquele que casar com, né, a repudiada comete adultério. Então Cristo tocou em um dos casos. Existem outros casos? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer aqui um outro caso. 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Então
Então, se você tem aqui, não, entenda uma coisa, esqueci de falar. Que Jesus Cristo está falando que existe a possibilidade, não quer dizer que você não possa perdoar. Então, a primeira questão, a mulher adulterou ou o homem adulterou, primeiro tem que ter o perdão. Mas existem pessoas que não têm, né? Ou às vezes a questão ali, o caso ali, não tem mais como dar continuidade ao casamento. Sempre o perdão em primeiro lugar, né? 70 vezes 7 o seu irmão perdoa, né? Mas a questão é que existem alguns casos em que o casamento, né, não tem mais como continuar. Então, se aquela pessoa adulterou, fornicou, né, então não há como mais ter continuidade no casamento. Aqui é o caso que Paulo fala de, vamos supor, tem duas pessoas, o João e Maria. João, né, se converte ao cristianismo, e é casado. Só que Maria não quer se converter, ela não quer se converter ao cristianismo e separa do marido. Veja bem, não que ele está incentivando a separação, ele está dizendo que se a mulher, no caso aqui do nosso exemplo, Maria, ela quer se separar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Então aqui no caso de abandono do descrente, então, que continue casado, mas se o descrente quiser se separar, né, separa-se e aquele a qual Deus chamou está livre para casar-se novamente. Só uma questão aqui, a palavra ali é descrente, não tem outra interpretação para esse termo aqui. Aqui é um abandono de descrente, não é um abandono em outros casos não. Então a palavra é apistos. Pistos significa crente. O a que é um prefixo de alfa, né? Perdão. Ah, não. É um alfa aqui, perdão. É um alfa. É um prefixo aqui de negação, não crente, tá? Ok? Então é não crente. Não é questões de outros abandono, não. Questão de que um se converteu, o outro não quer seguir o cristianismo. Então se separa nesse caso aí. Aí levantam-se algumas questões. E a gente agora, que a partir de Mateus 19 e Coríntios 7, a gente consegue responder. E quem adulterou? Esse que adulterou, ele pode alcançar o perdão? Sim. Deus pode perdoar todos os pecados, a não ser o da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o adúltero, ele vai alcançar o perdão. Porém, ele pode se casar novamente? Não. O adúltero não pode se casar novamente. Aquele que cometeu o adultério não está livre para casar novamente. Então, quem adulterou, tá, vai alcançar o perdão de Deus? Sim. Se ele se arrepender de um puro e sincero coração, obviamente, tem que ter um arrependimento pleno de um puro e sincero coração, ele vai alcançar o perdão. Porém, o pecado traz consequências, né? Então, o adúltero não pode casar novamente. E quem sofre violência, né? Infelizmente, acontece isso muito no Brasil, né? Principalmente entre homem e mulher. A mulher, ela apanha do marido. Isso é uma questão, pessoal, de lei. Lugar de homem violento é na cadeia. Isso nem tem a ver com questões religiosas. Sabe de alguém que o homem está batendo a mulher? Denuncie. Violência tem que ser denunciada. E o caso dessa mulher que se separar? Ela pode se separar? Sim. Uma questão de lei, né? E uma questão também, aí a gente pode colocar Efésios, né? Que ali o homem, ele não está cumprindo com o seu dever, ele está abandonando a mulher. Lembrando que Paulo também fala que o homem, ele tem que amar a mulher como Jesus amou sua igreja. Jesus deu a vida pela sua igreja. Que amor é esse que ele está batendo na mulher? Então ele não está cumprindo os mandamentos de Cristo. Porém, essa mulher, ela pode separar? Pode. Ela pode se casar novamente? Não. Então a pessoa, ela pode se separar, porém ela não pode casar-se novamente, tá? Então ela pode se separar do marido violento, né, por uma questão de lei também, porque o marido não está cumprindo com suas obrigações, mas ela não pode se casar novamente. Então ela se separa, até por uma questão de vida, né?
uma questão de saúde e de preservação da vida da mulher, né? Mas ela não pode casar-se novamente, ok? Deus abençoe a todos e até a próxima.